1 Samuel, capítulo 16. Eu queria falar nessa madrugada sobre duas realidades paralelas. A realidade natural e a realidade espiritual. 1 Samuel, capítulo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Glória a Deus, amém? Esse texto é muito conhecido, não é mesmo? Mas nós temos tanto a aprender sempre com a palavra de Deus e nós nunca vamos esgotá-la. Nós hoje temos uma visão muito ampla dos fatos bíblicos. O que eu quero dizer com isso? Você, ao ler determinados episódios bíblicos, você tem hoje a narrativa tanto do aspecto natural como do aspecto espiritual. Você vê ali naqueles fatos os homens atuando, e o texto fala de Deus atuando, o texto fala do diabo atuando, o texto fala dos anjos, o texto fala dos demônios. Então, nós temos uma visão completa, uma visão ampla. É como se tivéssemos a visão de raio-x. Ao ler as histórias bíblicas, nós vemos o que está acontecendo no âmbito espiritual. Mas as pessoas que viviam naqueles
momentos, elas não tinham essa visão. Pense bem, nesse episódio aí que fala sobre Samuel e a unção de Davi, aquelas pessoas que viviam ali em Belém, que tipo de visão elas poderiam ter a respeito desses fatos? Elas saberiam o seguinte: olha, o profeta Samuel esteve aqui hoje, foi fazer uma visita na casa de Jessé, fez lá um sacrifício, comeram um churrasco e Samuel foi embora para a casa dele. Não é verdade? As pessoas não tinham ideia da dimensão espiritual daqueles fatos. Elas tinham apenas uma visão natural das coisas. E quantas vezes nós também temos apenas uma visão natural da vida? Temos apenas uma visão natural do mundo, uma visão apenas restrita à realidade natural. Mas nós precisamos estar conscientes de que o mundo espiritual existe e continua funcionando. Você pode achar que está tudo tranquilo, mas o mundo espiritual está bombando, como se diz. Tem muita coisa acontecendo. E aqui nós percebemos isso. Por quê? Porque por trás daquela visita de Samuel à casa de Jessé, por trás disso existe um propósito de Deus. Deus está falando e Deus está agindo, ainda que o povo da cidade não saiba. Amém? Deus está falando e Deus está agindo. Creia que na sua vida Deus está falando e Deus está agindo. Ainda que não pareça. Não é apenas uma visita de Samuel. É Deus agindo na casa de Jessé. Então veja que o texto começa dizendo que Deus falou a Samuel. O texto começa falando do lado espiritual dos fatos e não do lado natural. Então nós precisamos enxergar tudo isso. Deus interferindo na história de Israel. A visão natural das coisas era qual? Olha, o rei é Saul, o rei continuará sendo Saul, ele vai reinar ainda durante muitos anos, até ficar bem velhinho, e então quando ele morrer, o filho dele vai ficar no lugar dele, que era quem? Jonatas. Esta era a visão natural das coisas, mas qual que era a visão espiritual? Deus está preparando Davi. Muitas vezes nós podemos ficar impressionados com a visão natural dos fatos, mas que o Senhor hoje abra os nossos olhos para termos visão espiritual. No aspecto natural, você pode estar vendo dificuldade, tribulação, derrota, tristeza, desespero, mas pelo lado espiritual, o Senhor está trazendo a vitória sobre a sua vida. Saul parecia que estava vencendo, mas na realidade a vitória de Davi estava se aproximando. Veja que essa visão natural das coisas, ela é muito forte e ela nos afeta. Afetou até o profeta Samuel. Onde está isso no texto? Nós lemos aí que ele entrou na casa de Jessé e viu Eliabe, o filho mais velho. Certamente ele era um moço alto, forte, jovem e bonito, porque o profeta ficou impressionado com a beleza daquele rapaz e Samuel disse: certamente este é o escolhido do Senhor. E Deus, nada disso, Samuel. Visão natural das coisas. E como a nossa vida é direcionada apenas pela visão natural, nós ficamos impressionados apenas com beleza, com boa aparência, com altura. Quem sabe você, moça, está procurando um namorado e você só olha isso. Olha a revelação aí, ó. Você está preocupada em arrumar um rapaz bonito, alto, loiro, forte, musculoso, de olhos azuis e rico. Amém?
Está vendo? A revelação. Nada disso é defeito, tá, irmãos? Você também não precisa procurar um cara feio. Mas o mais importante é que você procure um servo de Deus. Um homem de Deus. Você, jovem, procure uma serva de Deus. Veja que muitas vezes nós somos dominados pela visão natural das coisas. Cuidado! O próprio profeta Samuel ficou impressionado com a visão natural das coisas. Então veio o segundo filho, e Samuel de novo pensou, agora esse é o escolhido do Senhor. E Deus falou, não, nada disso, não era. E assim passaram 7 rapazes diante do profeta, até que veio o último. Aí veio a orientação espiritual. E o Senhor falou, Samuel, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Embora ele fosse o mais novo, embora ele fosse o menor da sua casa, ele era o escolhido do Senhor para reinar sobre Israel. Então não pense que você não serve, não pense que você é desprezado, rejeitado, sendo que você é amado do Senhor, amada do Senhor. As nossas escolhas, muitas vezes, são feitas com base na visão natural. Se fosse deixar por conta de Samuel escolher o rei, ele escolheria pela sua visão natural. Mas por que ele não ungiu o moço errado? Porque Samuel estava sintonizado com Deus. Então, antes de fazer as suas escolhas, antes de tomar decisões importantes na sua vida, ore, busque a Deus. Não decida sem orar, porque se você decidir sem orar, a responsabilidade é toda sua. Mas quando você ora, você divide a responsabilidade com Deus. Então ore, porque quando você ora, você pede a Deus a visão espiritual dos fatos, a visão espiritual a respeito das pessoas. Cuidado, não seja enganado com aparências, não seja enganado com uma boa condição financeira, embora isso não seja necessariamente errado. Samuel se levantou, pegou o chifre de azeite e derramou o azeite sobre Davi. Quem ali estivesse, veria o quê? O azeite caindo sobre a cabeça de Davi. Mas no mundo espiritual aconteceu alguma coisa. O que diz aí o versículo 13? Olha só. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. Olha o lado espiritual agora. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Olha só. No lado natural é o azeite sobre a cabeça. No lado espiritual, o Espírito Santo se apoderando de Davi e preparando-o para o reino. Glória a Deus, amém? A nossa vida tem esses dois lados. Lado natural, lado espiritual. E o nosso problema é nos dedicarmos a um, desprezando o outro. Nós somos dedicados às coisas naturais, não é isso? No trabalho, nos estudos, na família, estamos aí correndo atrás do dinheiro, não é isso? Nos relacionamentos, nós somos dedicados às coisas naturais, mas e como ficam as coisas espirituais? Que lugar a Bíblia tem na nossa vida? E a oração, como é que fica? Quer dizer, vocês estão de parabéns porque vocês estão aqui para orar, amém? Mas precisamos também conhecer a palavra de Deus, não é isso? Talvez você goste muito dos louvores, que maravilha, mas você precisa também conhecer a Bíblia.
como está o nosso lado espiritual. Não podemos desprezar o mundo espiritual, a vida espiritual. E não podemos desprezar a vida natural. Por quê? Por mais espiritual que você seja, você ainda precisa tomar banho. Não é verdade? Não é isso? Precisa passar um desodorante, não é? Então, quer dizer, não adianta a pessoa falar assim, não, é tão espiritual, né, que quando levanta os braços assim, aí cai 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Misericórdia. Tinha um irmão que ele gostava muito de ler a Bíblia. Que bênção, né? Mas aí ele lia a Bíblia no trabalho. Olha só, levava a Bíblia para o trabalho e volta e meia ele estava lendo a Bíblia no trabalho. E o chefe começou a observar aquilo e falou, olha, aqui não é lugar para você ler a Bíblia. Ah, tá, e aí fecha a Bíblia e guarda. Daí uns dias, o chefe pega ele lendo a Bíblia no trabalho de novo. O que aconteceu? Ele foi demitido. E o que ele falou? Glória a Deus, assim eu tenho mais tempo para ler a Bíblia. Aleluia, né? Precisamos ser equilibrados. Mas geralmente o nosso desequilíbrio não é uma dedicação exagerada à espiritualidade. Geralmente é o contrário, não é isso? Nós nos dedicamos demais às coisas naturais. Existe uma integração entre a realidade natural e a realidade espiritual. Nós vemos isso aí no texto. Como assim? Deus não poderia fazer tudo sozinho? Amém? Deus não é todo poderoso? Então ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia sozinho escolher Davi, enviar o Espírito Santo sobre Davi, Davi ficar cheio do Espírito e Samuel nem saber disso. E Jessé nem saber disso, e a família de Davi nem saber. Deus podia fazer tudo sozinho, mas não, ele decidiu usar homens. Por isso ele falou, Samuel, vai lá e unge Davi. Olha a realidade espiritual se integrando com a realidade natural. O espiritual, ele precisa se revelar através do natural. Amém? É preciso haver essa integração até certo ponto. Nós não podemos ter aquela vida espiritual sem reflexo no natural. Aquela espiritualidade que não reflete no comportamento. Aquela espiritualidade que não reflete nas nossas palavras. Aquela espiritualidade que não reflete no nosso modo de vestir. Que não reflete nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento dentro de casa, no trabalho, na escola. A nossa espiritualidade tem que trazer efeitos na nossa vida natural. Não adianta ser um anjo na igreja, um demônio em casa. Misericórdia, né? Então, precisamos dessa integração. Você não pode consagrar o seu espírito a Deus e consagrar o corpo a Satanás. Não dá. Precisa haver uma integração. Não dá para você cantar louvores ao Senhor e viver de uma forma contrária aos ensinamentos de Deus. Pois bem, é por isso, por causa dessa integração entre o espiritual e o natural, que nós precisamos de algumas coisas visíveis, como por exemplo, o batismo nas águas. É uma coisa natural com implicações espirituais. A ceia do Senhor é uma coisa natural com implicações espirituais. Deus determinou assim que nós façamos alguns atos naturais com implicações espirituais. Porque é dessa forma que a terra se integra com o céu. Por isso o Senhor disse, aquilo que ligardes na terra
será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Então o Senhor quer que nós tenhamos essa visão do mundo espiritual e dessa integração necessária. Até mesmo a morte de Jesus foi um fato natural com implicações espirituais. Agora eu quero ler o restante do capítulo para nós continuarmos. Aí, 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14, nós vamos ver as duas realidades nesse restante do capítulo. A realidade natural e a realidade espiritual. Veja aí, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Veja bem, mundo natural e mundo espiritual aí no mesmo episódio. Nós vemos aí falando sobre o Espírito de Deus que se retirou, e um espírito mau enviado por Deus passou a atormentar Saul. Mas as pessoas que estivessem ali, o povo, ia pensar o quê? Olha, Saul está com algum problema psicológico. Ele deve estar com depressão, né? Deve ser. Eu acho que ele está doido. Ele deve estar louco. Essa seria a visão natural das coisas. Mas qual é a visão espiritual? Um espírito mau o está atormentando. Quantas vezes as pessoas têm essa interpretação natural das coisas? E acham que possessão demoníaca é loucura, é problema psiquiátrico. É claro que existem problemas psiquiátricos, mas possessão demoníaca é outra coisa. O texto nos dá essa visão completa. Nós sabemos que Saul estava numa situação terrível, mas qual era a causa? Um espírito mau estava operando sobre ele. Agora, eu acho muito interessante o seguinte: o próprio Saul não sabia do aspecto espiritual da sua condição. Ele não sabia. Mas os seus servos sabiam. Olha só, os servos, aquelas pessoas humildes, por quem ninguém dava nada, elas tinham discernimento espiritual mais do que o próprio rei. Olha só. Por quê? Porque aqueles servos eram servos de Deus. Olha só. Então, assim como Saul estava totalmente ignorante a respeito das coisas espirituais,
assim é hoje. Muitas pessoas estão totalmente ignorantes acerca do mundo espiritual, mas isso não impede que elas sejam influenciadas por ele. Ninguém está isento de ser afetado pelo mundo espiritual, seja por Deus ou por Satanás. Se a pessoa disser, mas eu não acredito nessas coisas, não interessa, Deus acredita em você e Satanás também acredita. Não adianta, nem o ateu está isento do mundo espiritual. Saul não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas ele não estava isento do mundo espiritual. Os servos tinham essa consciência. Pessoas simples. Tome muito cuidado para você não desprezar as pessoas mais simples e mais humildes, porque muitas vezes elas podem ter um discernimento espiritual que talvez você não tenha. E assim Deus usa aquelas pessoas mais desprezadas. Ele usa para trazer o discernimento. E foi assim que os servos orientaram o próprio rei de Israel. Que maravilha! E eles tinham o discernimento do problema e da solução. Interessante, não é? Eles não apenas sabiam que um espírito mau estava atormentando Saul, como eles sabiam como resolver o problema. Meu Deus, que servos sábios. E eles disseram, ó rei, o senhor deve fazer o seguinte, procure um homem que saiba tocar harpa e traga-o aqui. Quando ele tocar na sua presença, o senhor vai se sentir melhor. Olha só, eles tinham a solução. Veja novamente a integração entre as coisas naturais e espirituais. Eles não poderiam simplesmente expulsar aquele demônio, mas não. Eles disseram que deveria vir alguém para tocar harpa. Por que precisava tocar harpa? Porque Deus determinou a integração entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Quando Davi tocasse a harpa, o demônio ia ser afugentado. Por quê? Porque o louvor perante o Senhor, em espírito e em verdade, é algo poderoso no mundo espiritual. Olha só, que maravilha! Davi estava ali não apenas para tocar um instrumento, mas para tocar o mundo espiritual com o seu louvor. Nós estamos aqui não apenas para cantar, mas para tocar o mundo espiritual com o nosso cântico, para tocar o mundo espiritual com a nossa adoração. Esses músicos estão aqui não apenas para tocar um instrumento, mas para tocarem o mundo espiritual com o louvor. Que Deus abençoe vocês, que vocês sejam como Davi. Quando Davi tocava, o espírito mau saía em retirada, porque os demônios não suportam o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Deus. Olha só, então esse louvor, ele afugenta os demônios e ele atrai a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então é uma ação no mundo natural com implicações no mundo espiritual. Por isso nós precisamos tomar algumas atitudes, realizar algumas ações que são formas que nós temos de interferir no mundo espiritual. Faça isso. Porque são armas, são ferramentas que Deus te deu. Uma delas é o louvor, outra é a oração. Ore, porque através da oração você interfere no mundo espiritual. Foi o que Davi fez. Então Davi foi chamado ao palácio. De acordo com a visão natural das coisas, Davi estava apenas indo ao palácio para tocar harpa.
Mas, de acordo com a visão espiritual, Davi estava indo ao palácio para começar a sua preparação para ser rei de Israel. Olha como que nós precisamos ter uma visão diferente, uma visão mais ampla. Precisamos ter uma visão que envolva o propósito de Deus para as nossas vidas. Davi estava no palácio não apenas para tocar um instrumento, mas para ser um agente de Deus naquele lugar. Você está na sua casa não apenas para ser um membro da família, mas para ser um agente de Deus naquele lugar. Você está no seu trabalho, ou na sua escola, não apenas para ser um trabalhador ou um estudante, mas para ser um ministro do céu naquele lugar. Foi assim com Davi e é assim com você. Agora, olha que interessante, olha que ironia espiritual, né? Saul está ajudando aquele que seria rei no seu lugar. E ele faz uma série de coisas que vão ajudar Davi a chegar ao trono. Vamos ver aí um pouquinho sobre o currículo de Davi, para a gente terminar. Qual é o currículo de Davi? Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Olha aí o currículo de Davi, só faltou a foto, né? Olha o relatório, olha o testemunho da vida desse jovem. O que as pessoas dizem sobre você? Qual é o seu currículo na praça? Hein? Se alguém perguntar, quem é aquele jovem? Quem é aquela jovem? Ih, fofoqueiro enrolado, né? Dá o golpe, fala mal de todo mundo, né? Não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, mata a aula, cola na hora da prova, já tomou bomba 3 vezes, já tentou o Enem 5 vezes, não passa de jeito nenhum. Meu Deus do céu, ó a revelação aí, ó. Misericórdia, né? Misericórdia. Não. Não tem ninguém assim aqui, amém? E quando as pessoas perguntarem sobre você, alguém dirá: aquele ali é um servo de Deus, aquela ali é uma serva do Deus Altíssimo, aquele ali é cheio do Espírito Santo, aquele ali é um jovem usado por Deus, é uma pessoa que dá um bom testemunho, ele é honesto, ele trabalha, é estudioso, paga as contas. Qual é o nosso currículo? Agora, o mais importante do currículo de Davi é a última frase: o Senhor é com ele. Tem muita coisa que é a visão natural da pessoa, mas o mais importante é o lado espiritual. O Senhor é com ele. Que as pessoas possam dizer isso a seu respeito, mas principalmente que você tenha essa consciência: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo, minha irmã. O Senhor é conosco. E se o Senhor é conosco, nós podemos enfrentar os desafios do dia a dia. Se o Senhor é conosco, nós vamos enfrentar Golias e ele será derrubado em nome de Jesus. Essa era a convicção que Davi tinha. Agora nós vamos encerrar. E o que nós lemos aí nesse texto, que Davi foi chamado por Deus. Davi estava lá no campo
cuidando das suas ovelhas. E ele foi chamado. Samuel disse: manda chamá-lo, porque enquanto ele não vier, nós não nos assentaremos à mesa. Assim, o Senhor te chama também. O Senhor te chama porque você é um escolhido do Senhor. O Senhor te chama. E já pensou Davi mandar um recado para Samuel, dizer assim: olha, eu não posso ir porque eu estou ocupado. Não, Davi atendeu o chamado e ele foi imediatamente, porque ele foi chamado para ser ungido como rei. Assim, o Senhor tem um chamado para a sua vida e você precisa atender a esse chamado. Atender a esse chamado. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar.